O que aconteceu nos Estados Unidos quando o Trump perde para o Biden? Acontece um caminho muito semelhante ao que nós vimos, ao que nós estamos vendo aqui no Brasil. O Trump não aceita o resultado das urnas, o Trump passa as primeiras 3 semanas incitando todos os seus apoiadores a atacarem efetivamente as urnas, tá? O Stop the Count, que era, vamos dizer assim, a hashtag que era utilizada pelos trumpistas, era, na realidade, uma tentativa de parar o resultado das eleições, porque o Trump já não estava mais aceitando nada, disse que já havia fraude, então não tinha sentido continuar contando, né? E vários dos seus apoiadores em vários dos estados invadiram os locais de apuração, atacaram juízes que estavam apurando, atacaram mesários, fizeram horrores de coisa, várias pessoas ligadas à campanha do Trump começaram a esparramar pelas cidades norte-americanas os papéis de votação. Você sabe que nos Estados Unidos é possível você votar pelo correio, né? Então você preenche um determinado papel específico lá, tem toda uma condição com as suas informações, coloca no correio e aquele papel vai ser contado. E aí, só que o Trump preparou uma série desses papéis, né? E quando se deu essa questão de discutir a eleição, ele começou a espalhar pelas cidades americanas vários desses malotes de papéis, como se esses papéis tivessem sido, vamos dizer assim, roubados pelo correio, não entregues, e as pessoas achavam aquilo, abriam e viam que havia um monte de votos para o Trump, e aí diziam, olha, não, isso aqui é um absurdo. Ou seja, criando todo um contexto de provas para sustentar a narrativa de que a eleição estava ou tinha sido roubada. Tá? Isso o Donald Trump fez em todo mundo. Ele não ficou só gritando que a eleição foi roubada. Ele passou a construir uma série de evidências, que hoje sabemos que eram todas falsas, tá? Para segurar a narrativa dele. Foi caminhando adiante, isso, passados 30 dias, 45 dias, foi perdendo força. A imprensa norte-americana teve um papel muito importante aqui, a imprensa deixou de vocalizar Donald Trump. Quer dizer, se você pegar durante todo o mandato, Donald Trump sempre tinha os microfones abertos como presidente dos Estados Unidos, e ali mentia desvairadamente, nós todos sabemos. Portanto, o Twitter e as coisas não eram o único canal de comunicação, a imprensa dentro dos Estados Unidos também, mas a partir do momento que ele questionou as eleições, a imprensa jogou ele de lado. Então ele não teve mais acesso aos microfones, tá? As suas declarações não eram mais reverberadas, repercutidas pela imprensa como antes. E, mais importante, ele foi cortado das redes sociais em grande medida, tá? Ele foi sendo cerceado a partir daquele momento, de tal forma que você asfixiou as tentativas golpistas dele, e ele ficou praticamente ligado a um grupo de radicais muito fechado, que continuaram trabalhando e acabaram levando os Estados Unidos à tentativa do golpe no Capitólio, que todo mundo conhece, que deixou todos os americanos de cabelo em pé, porque isso nunca tinha acontecido na história dos Estados Unidos, desde que eles se tornaram independentes lá em 1776. Então, assim, aquilo chocou os norte-americanos de alguma maneira. Mas eu quero que você entenda esse processo. A declaração de não aceitação, logo em seguida a denúncia de fraude nas eleições, depois a construção de evidências falsas, mas evidências que sustentassem essa teoria. A partir daí, um processo de radicalização, culminando com uma ordem para que o comandante militar viesse a não aceitar o resultado das urnas. Esse foi o caminho de Donald Trump. Tá? Mas não deu certo. Lá no finalzinho, a gente vai ver que o comandante militar não aceita, mas não foi só esse fato, tá? Porque a gente fala isso, às vezes parece que o golpe não foi dado exclusivamente porque um militar, sei lá, iluminado por Deus, chegou lá e disse, não vou fazer isso, não é bem assim. Tá? Vários comandantes militares passaram a não obedecer ordens de Trump, ele começou a dar umas ordens laterais para que alguns comandantes, especialmente em Washington, viessem a permitir que os manifestantes começassem a se aglomerar e tudo mais. Os comandantes militares começaram a sair disso, né? E as instituições americanas se consolidaram. Quem olhou esse processo, tá? Quem estudou esse processo com certo cuidado, diz que o Trump cometeu 3 erros capitais. O primeiro erro foi ter gastado todo o seu capital político logo em seguida no processo da eleição, porque ele julgou que era mais fácil
anular a eleição se você anulasse imediatamente ali a votação e não permitisse que ela terminasse. Então ele ficou gritando ali nos primeiros 15, 20 dias, e isso desgastou ele naquele momento. O segundo erro que eles julgam efetivamente que Donald Trump tenha cometido é não ter conseguido acesso a indivíduos nos altos círculos de poder da institucionalidade norte-americana. Ou seja, ele não conseguiu que os membros da Suprema Corte reverberassem a seu questionamento. Mesmo o vice-presidente, o Mike Pence, quando ele falava, ele não dizia que não ia aceitar, ele não estabelecia isso. E por que o Donald Trump fez isso? Porque o Donald Trump tinha um plano B, que era renunciar. O Mike Pence assumiria como presidente e o Mike Pence daria a ele, Donald Trump, a anistia sobre tudo e qualquer coisa que eventualmente tinha sido feito. Então o Donald Trump ficou entre dois senhores, dois planos diferentes e não conseguiu realizar nenhum dos dois. Tá? E a terceira coisa foi ter reduzido demais o seu espaço de apoio aos grupos mais radicais nos Estados Unidos, o que fez com que tanto militares quanto políticos, mesmo que apoiadores de Trump, se sentissem deslocados com o apoio daquela galerinha que, no final das contas, era claramente racista, machista e tudo mais. Né? Então, ao invés de ampliar o seu apoio, Trump, por conta das suas ações políticas, reduziu esse apoio, né? Diminuiu a quantidade de pessoas, embora tenha aumentado a radicalidade. Então, esses erros que foram feitos por Trump, todos eles estão sendo evitados por Jair Bolsonaro. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.